Paz do Senhor para os irmãos, bom dia a todos. Desejando a todos aí uma boa semana. Para quem está no feriado prolongado, que desfrute bem, tenha um bom feriado. Mas eu quero deixar uma meditação para nós nessa manhã. Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando o Senhor com graça em vosso coração. Meus amados, o apóstolo Paulo, a igreja de Colosso, é uma igreja que era bombardeada pelos heréticos da época, e a perseguição daquela igreja não era uma perseguição externa, mas era uma perseguição interna, por um grupo de gnósticos que existia dentro daquela própria igreja. Mas mediante as dificuldades que aquela igreja encontrava, o que Paulo estava orientando aquela igreja, que o que dava a ela a graça de ser uma igreja vencedora, ele diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Paulo não está falando que a palavra de Deus fosse uma agência de informação para aquela igreja. Paulo diz que habite, que a palavra de Cristo ela esteja dentro de vocês, que ela esteja habitando em vocês. E aí Paulo diz de uma forma rasa, não, abundante. Ele diz de uma forma que habite, mas que habite de uma forma abundante nas vossas vidas. E ele disse em toda a sabedoria. Observa que Paulo disse qual é a ação da palavra que Paulo queria que habitasse naquela igreja. Ele disse que ela habita de uma forma abundante em sabedoria, ensinando-vos, que ela habita de forma, que ela age em forma de ensino, de admoestação. Então Paulo queria que a igreja de Colosso, ela desfrutasse da palavra de Deus, que ela tivesse um relacionamento forte com a palavra, que a palavra de Deus fosse uma fonte de força gerando dentro daquela igreja para fazer ela vencer de uma forma que cada dia produzisse neles ensino, sabedoria, que essa palavra pudesse admoestar, conduzir, trazer maturidade, aperfeiçoamento. E eu fico observando, nos nossos dias, nós temos uma dificuldade, nós ouvimos tantas coisas, às vezes, nas nossas reuniões, mas menos palavra de Deus. Ouvi muitas palavras, mas de homens. Mas Paulo diz que a palavra de Cristo habita em vós, abundantemente. De uma forma de ensino, em toda sabedoria, e que ela venha ensinar e admoestar. E aí ele diz que as vossas reuniões não seja aquela coisa rasa, sem sentido, mas que haja salmo, cânticos espirituais, cantando o Senhor em todo o vosso coração, dando graça em todo o vosso coração. Hoje o que nós ouvimos, às vezes, eu fico observando que alguns sermões que a gente vê, sermão não, que não é sermão, algumas pregações que nós vê hoje, que eu fosse a pessoa que estivesse pregando, quando ela terminasse, eu joelhava e pedia perdão. Porque um certo sábio, ele disse que quando você não prega um texto, quando você não prega uma mensagem, que ela seja contextualizada, é melhor que esse pregador, quando ele terminar, ele droga o joelho e pede perdão a Deus dos graves erros que ele cometeu. E eu fico observando que hoje, como a gente vê, a pessoa lê o texto e some do texto. Ele lê o texto, ele não sabe o que ele leu, não sabe o que ele pode tirar do texto, não sabe de que o texto está falando, que época o texto foi escrito, para que foi escrito. E isso é o resultado que nós vemos nos dias de hoje. Uma igreja apática, um povo sem maturidade, sem conhecimento, mas todavia, Paulo vai dizendo que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, disse Paulo, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmo, hinos, cânticos espirituais, que a palavra de Cristo, ela seja uma fonte geradora dentro de nós, para que possamos vencer todos os obstáculos, todos os ataques do inimigo, todos os ataques
dos heréticos dos nossos dias, mas que essa palavra esteja revelada, Cristo revelado através da sua palavra dentro dos nossos corações, agindo, nos dando discernimento, maturidade, aperfeiçoamento, para nós continuar na mesma esperança da sua volta. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Eterno continue iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós nunca venhamos perder o alvo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Tenha uma boa semana a todos.